Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43, 44. Somente do versículo é uma história de um amigo de Jesus chamado Lázaro, Marta e Maria. Aleluia. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai e deixai ir. Quando nós meditamos na palavra de Deus, conhecemos grande história. Mas a história maior, quando contém Jesus presente. Porque Jesus, quando veio à terra, ele veio com um propósito. E a Bíblia diz que Jesus, na sua caminhada, um dia, ele foi em uma aldeia, onde ali havia um amigo chamado Lázaro, tinha uma irmã chamada Marta e Maria, onde houve realmente uma reunião muito boa. Passa-se o tempo, Jesus está naquele lugar, aquela aldeia que está, e passa-se o tempo, Jesus se desloca daquele lugar, vai para longe, e de repente vem a notícia que o amigo de Jesus estava enfermo. Quando nós sabemos de alguma enfermidade de alguém, queremos correr para socorrer, porque é nosso dever e obrigação. Logo Jesus, sabendo disso, já era 2 dias, tardou mais um pouquinho. E ele disse: Lázaro não morreu, dorme. Que na verdade o Senhor Jesus, ele estava antecipando. Ele, como filho de Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente, mesmo sendo homem, ele sabia do milagre que iria acontecer na vida de Lázaro, ou na sua morte. Eu quero dizer para você, o amanhã está na mão de Deus. Ele já conhece a sua vida. Não, o tema de hoje não está. E nós sabemos que ele veio. Quando Jesus se aproximou para vir onde lá estava, já era 4 dias. Marta corre, ansiosa, preocupada, chega aos pés do Senhor e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo assim: olha, tu és o doador da vida, tu impedi essa tragédia, tu impedi essa morte. E naquele momento Jesus disse: Lázaro vai ressuscitar, Marta. Eu sei, Senhor, no último dia. E agora Jesus diz assim: chama Maria. E quando chamaram Maria, o recado foi esse: o mestre está aqui e chama-te. E Maria, estando com Jesus, disse: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Naquele diálogo entre Jesus e Marta, ela questionou e falou a verdade: Senhor, meu irmão vai ressuscitar, já cheira mal, é de 4 dias. Por que isso? Porque onde estava Lázaro tinha uma pedra, diga pedra. E Jesus simplesmente mandou que tirasse a pedra. Depois que o Senhor Jesus tira aquela pedra, ele fala com o Pai assim: eu pensei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. A primeira coisa, amados irmãos, quando alguém morria no passado, não era enterrado hoje, como tem sepulcros semelhantes aqui no Brasil e em outros lugares, ou gaveta. Era normalmente um local, como a caverna, era colocada ali uma pedra. Além da pessoa estar ali, era chamado embalsamado, a pessoa era toda atada da cabeça até os pés, sim ou não? Então a pessoa que morria, no caso da ressurreição, ela não poderia sair sozinha, porque estava atado da cabeça aos pés. Jesus dá uma ordem. Primeiro, Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E simplesmente, amados irmãos, quando ele sai,
Jesus disse: desatai, desligai e deixar ir. Agora eu vou entrar na mensagem. Primeiro passo: o homem estava morto. Quantas pessoas são amigos de Jesus, já receberam Jesus na sua casa e estão mortos na confiança, mortos na fé, mortos na determinação? A vida não anda, a vida não flui, a vida não acontece até Jesus chegar. Amém? Em segundo lugar, Jesus chega. E muitas vezes, quando Jesus chega, nós queremos imediatamente um milagre. Senhor, eu quero a cura, eu quero milagre, eu quero a ressurreição. Mas tem momentos que Jesus diz: olha, eu vou passar para você, a batuta é sua agora. Ele diz assim: é você que vai tirar a pedra. Essa pedra muitas vezes pode simbolizar na minha vida, na tua vida, em nossa vida, diga comigo assim, uma incredulidade. Diga incredulidade. Só que naquele momento Jesus ora ao Pai, ele pede a Deus o milagre, ele resolveu a situação da morte, porque a situação da pedra não estava em Jesus, estava nos homens, foi tirado. O que é que estava faltando na vida de Lázaro? Se o Senhor Jesus já o tinha ressuscitado, o defunto se levantou, ele veio para fora, porém, ele estava atado da cabeça aos pés. E eu comecei a observar. Muitas pessoas vêm a Cristo. É tirada a pedra. Jesus o ressuscita. Porque quando você batiza nas águas, você é sepultado com Cristo e você ressuscita com Cristo. Diga amém. Mas começamos a observar que muitas pessoas já saíram do sepulcro. Já saíram da vida de outrora, que é a vida de pecado, da morte espiritual, já tem uma nova vida, porém, está na casa de Deus e os seus olhos estão atados. Tem atadura na alma, tem atadura nos olhos, tem atadura nos pés. São pessoas que estão na casa de Deus, nada na vida dessa pessoa está andando ou anda. Existem aqui duas vertentes, duas situações diferentes. Existe batalha no céu chamada batalha espiritual, onde Satanás investe contra a tua vida, e você sabe que ele vai investir, sabendo que ele vai cair, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra o quê? A igreja. Mas também existem pessoas, meus irmãos, que não ouviram a palavra que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. E na mensagem em pauta, meus irmãos, Jesus faz a sua parte. Ele ressuscita Lázaro. Eu preciso acreditar na ressurreição. Eu preciso acreditar no milagre. Eu preciso, como cristão, acreditar que Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Eu preciso acreditar não mais no natural, mas no sobrenatural de Deus, porque ele é Deus que pode fazer infinitamente mais. Sim ou não? E eu quero determinar. Jesus já fez a parte dele. Diga comigo assim: Jesus já fez a parte dele na minha vida. Surge a pergunta para que estão presentes. Os que estão me ouvindo em casa, eu já sou livre. Eu já sou liberto. Lázaro, sai para fora. Ele saiu. Mas houve aqui uma ordem do Senhor Jesus: desatai. Parece aos nossos olhos, que é a realidade, ele não tinha meios, ele não, propriamente não tinha como se desatar, ele não tinha força. Por exemplo, como é que eu posso me desatar se as minhas mãos estão presas, meus pés estão presos, meus olhos estão presos também, eu estou cheio de atadura, como é que eu posso? Existem pessoas que estão dentro da casa de Deus e não querem ajuda, é o orgulho. Estão dentro da casa de Deus, são atados, porém não querem a libertação. Estão dentro da casa de Deus, os olhos estão vedados acerca da verdade de Deus e ele não quer ajuda. Só que a Bíblia diz assim: um ao outro
ajudou, e ao seu companheiro disse o quê? Esforça-te. Eu quero declarar, como pastor, eu estou pastor porque eu tenho cobertura de oração. Alguém ora por mim, alguém intercede por mim, alguém torce pelo meu ministério. Se eu tenho êxito, é por causa de Deus e por causa de você. Ainda também a palavra que diz, comunicai aos santos as necessidades. Se eu tenho necessidade, eu venho na casa do Senhor hoje, é um culto de avivamento, libertação, despertamento. Se existe alguma atadura nos meus pés, tem que ser quebrada. Se existe alguma atadura nas minhas mãos, tem que ser quebrada. Se existe alguma atadura nos meus olhos, tem que ser quebrada. E se existe, porventura, algum tipo de atadura na alma, tem que ser quebrada. Tem gente que não foi liberto das drogas. Tem gente que foi liberto do vício. Mas existem pessoas que não foram libertas do medo. Tem pessoas que têm medo do diabo. Tem pessoas que têm medo de ser confrontado, medo da vida, medo de tudo. Porque talvez na sua trajetória ocorreu alguma situação onde Satanás amarrou a tua vida, trouxe um trauma na tua vida, um passado. Aí você vem. E quando você vem a Cristo, amados irmãos, eu costumo dizer que existe uma unção, diga unção. E essa unção, irmã, é tão grande que ela tem poder de quebrar todo jugo. Da cabeça aos pés. Eu não posso aceitar que alguém esteja na casa de Deus e não é livre. Primeiro do pecado. Livre do passado. Livre, amados irmãos, aquilo que atormentava no passado, porque quando você vem a Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus habita na igreja, e é chamado Espírito de verdade, ou da verdade que o homem não conhece. Hoje é dia de libertação. Aquilo que te prendia, te amarrava na vida espiritual, sentimental, emocional, financeiro, no teu lar, na tua casa, na tua rua, cheio de buraco, a prefeitura vai passar e vai colocar um asfalto lá. O lugar da tua morada tem que ser uma grande cidade. O sucesso precisa chegar à tua porta, o crescimento precisa chegar à tua porta. Mas se porventura também está acontecendo algum empecilho de ordem espiritual ou material, o impedimento vai cair por terra e você não vai deixar de decolar, você terá sucesso. O progresso espiritual e material chegará na tua vida em nome de Jesus. Diga comigo assim: o sucesso material, espiritual chegará na minha vida. O progresso chegou, diga, o progresso chegou. Deus te fará progredir. Se porventura hoje existe alguma atadura na tua vida material, espiritual, emocional, na tua saúde, no teu casamento, no teu dinheiro, nas tuas finanças, na tua profissão, essa cadeia tem que ser quebrada hoje. Quem pode entender a palavra de Jesus vai ser quebrada hoje, em nome de Jesus. É noite de avivamento e despertamento. Diga comigo assim: eu não sou deformado nem reformado, eu sou transformado. Então coloque a sua fé em prática. Se existe hoje, você que tem em casa ou aqui, alguma atadura nos teus pés, na mão, essa atadura tem que ser tirada. Esses grilhões tem que ser quebrado. Você é morada de Deus, você é templo do Espírito Santo, aleluia. Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em nós, aleluia. O Senhor está conosco, sim ou não? Se porventura a cadeia, os grilhões estão em você, olha bem, Jesus disse: desligai, deixa ir. O discípulo, alguém foi à terra, Lázaro, tiraram a venda dos olhos, tiraram toda aquela atadura do seu corpo, não é verdade? Tudo que estava amarrado foi tirado. Foi tirado. Ele não pode fazer sozinho. Hoje, Deus vai levantar você como um agente. Se tem alguém na tua casa amarrado, aleluia, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, hoje você será o agente de Deus para desligar. Quem tem dedo de ressuscitar é o Senhor. Quem vai desligar é você.